Olá, senhores, de volta para a nossa aula número 3 da CIPA, módulo 1. Então vamos adiante, vamos avançando nisso. Essa aqui é a nossa última aula. Essa é a nossa última aula do módulo 1. Então, falaremos aqui mais um pouco sobre o objetivo da CIPA. A gente já falou do curso, né? O objetivo do curso, agora falamos do objetivo da CIPA. A aula ficou muito boa. Então, eu quero dividir isso com você. A CIPA tem como objetivo desenvolver atividades voltadas para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores. Então, lembra daquilo que eu te falei no início, naquela aula introdutória, da sua oportunidade que você recebe aqui de contribuir com outras vidas. Então, não esteja na CIPA por estabilidade, não esteja na CIPA simplesmente porque você foi indicado, não esteja na CIPA por qualquer outro motivo que não for o propósito, o motivo de realmente ajudar na prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Esse é o grande objetivo aqui, a gente não pode se perder nisso. Quais são as atribuições da CIPA a acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliações de risco, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização? Presta bastante atenção aqui. Num passado recente, 2022, a CIPA, né, ela era responsável por identificar, estava assim na NR5, agora ela é responsável por acompanhar o processo de identificação dos perigos. Você precisa fazer isso junto com outras pessoas. Se na sua empresa tiver um SESMIT, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, ou mesmo você é um cliente nosso da EHS Consultoria, é assessorado por nós, na nossa consultoria, você vai poder fazer isso conosco ou com o SESMIT da sua empresa, entende? Então, importantíssimo lembrar disso. Como que eu acompanho aqui? Uma forma simples de você se inteirar é tendo acesso ao Programa de Prevenção, aliás, PGR, Programa de Gerenciamento dos Riscos Ambientais, tá bom? Esse documento vai ajudar você a enxergar os riscos. Tenha acesso a ele. Elaborar e acompanhar um plano de trabalho, então a CIPA precisa ter um plano de trabalho, claro. Tem como você fazer a gestão de algo sem um plano, sem um cronograma, sem um planejamento. Então, um plano de trabalho nada mais é do que um cronograma do que vai ser feito no ano. Campanhas. É muito importante a CIPA trabalhar com campanhas. Então, poxa, o nosso maior número de acidentes aqui são acidentes com as mãos. Então, campanhas para evitar acidentes com as mãos, entender como que esses acidentes vêm acontecendo e como que a gente pode melhorar isso. Realizar periodicamente a verificação dos ambientes e condições de trabalho. Então, a CIPA precisa ter uma rotina de inspeção no ambiente de trabalho. Uma vez por mês, uma vez por semana, aí você vai decidir dentro da sua empresa. Mas membros da CIPA irem ao ambiente de trabalho, fazer um checklist, uma inspeção, se as pessoas têm trabalhado de forma segura, se tem oportunidades de melhoria. Realizar após cada reunião a verificação do cumprimento das metas fixadas. Eu preciso ter um indicador. O que não é medido não é gerido, gerenciado. Então eu vou medindo na medida que eu percebo que, poxa, era para estar fazendo uma inspeção por mês, a gente não está conseguindo. Era para fazer uma por semana, não estamos conseguindo. Vamos pôr pressão aqui de forma positiva para que isso aconteça. Vamos trazer as pessoas para o time, vamos engajar essa galera aí para que a gente tenha o cumprimento das metas fixadas pela CIPA funcionando. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho. Então, abril verde, maio amarelo, pô, importantíssimo assim para ajudar nisso, sabe? Fazer campanha, gente. Temos aqui Novembro Azul, tantos outros. Vamos cuidar da nossa saúde. Então, lembra que não é também só acidente de trabalho, mas é acidente de trabalho e doenças também, do trabalho e não do trabalho, mas que ocorrem, que colocam em risco o trabalhador. Esse é o grande ponto aqui. Então a gente precisa sim atuar aí nesse todo, né? E temos muita oportunidade, mais do que isso, necessidade de atuar nisso, porque o que mais tem acontecido aí são pessoas que infelizmente passaram a se despreocupar com a própria vida, estão vivendo de forma aleatória e não estão realmente se preocupando com a vida, não estão cuidando da saúde física, não estão cuidando da saúde emocional, não estão cuidando da saúde psicológica, sabe? E aqui é uma grande oportunidade para si atuar nisso também. Fazer campanhas para questão de saúde mental
inteligência emocional, né? Nós aqui da EHS Consultoria temos diversas palestras a respeito disso, podemos contribuir aí na sua CIPAT, levar uma palestra dessa. As pessoas verdadeiramente precisam entender quem elas são e a importância da vida delas. E isso o CIPA pode ajudar. Por isso que eu digo que não é sobre legislação somente, mas é sobre a vida das pessoas. É sobre o pertencimento, sabe? Fazer parte de verdade daquilo. Saber que você é um membro importante da sociedade. Saber que você é muito importante para sua família. Saber que você é amado. Então as pessoas precisam entender isso. Porque infelizmente elas se perderam. Essa vida doida, essa correria. E quando a gente vai perceber, já estamos numa situação onde precisa de um tratamento. E quando você não cuida da sua saúde, você achando que está correndo, acelerando demais, chega um determinado momento que você é obrigado a parar tudo. E aí não é nem ir devagar, você tem que parar mesmo, porque às vezes chega num estágio que a saúde física ou emocional não funciona mais como poderia ou deveria, ou como você gostaria. E aí você tem que parar tudo. Então, para que não precise chegar nesse ponto, a gente precisa fazer manutenções. E a manutenção é desfrutar dessa vida também. E não só o trabalho, a obrigação e tal. Não. Ter tempo de qualidade com a nossa família. Se divertir. Viajar. Viagens talvez mais curtas. Passeios na sua cidade. Qual foi a última vez que você foi num piquenique com a sua família? Coisas que não dependem de uma questão financeira tão significativa. Que são simples. É tempo de qualidade. É ser intencional nisso. Então, falar sobre isso com as pessoas aí do seu trabalho vai ajudar muito para que a gente avance. Eu tenho certeza que isso vai fazer sentido para você, porque o que eu estou falando aqui é o que todos nós precisamos como seres humanos. A gente precisa trabalhar sim, mas a gente tem que desfrutar também. A gente tem que ter tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos e que nos amam também, para que a gente se preocupe. Por que eu gosto muito de falar disso? Porque eu entendo claramente que se uma pessoa ela realmente valoriza a própria vida, fica mais fácil de gerir a segurança do trabalho dentro das empresas, porque as pessoas agora elas já têm um interesse nisso, que é cuidar delas. Automaticamente, quando elas cuidam delas, elas facilitam o trabalho da CIPA, da segurança do trabalho, e aí elas também começam a contribuir com outras pessoas, porque é aquela questão, né, assim, de você influenciar. Quando você está ali cuidando da sua vida, quando você está fazendo as coisas de forma correta, quando você está contribuindo, usando os EPIs, fazendo as liberações de trabalho, quando você leva isso aqui a sério, as pessoas olham e falam, eu vou fazer também. Não sei se você já percebeu, às vezes uma pessoa dentro de uma empresa começa a fazer atividade física e ela consegue contaminar de forma positiva outras pessoas. Contaminar não é a palavra, consegue influenciar outras pessoas. Assim, muitas vezes também com uma dieta, por exemplo, e assim também com a segurança do trabalho, sabe? Se você desce uma escada usando o corrimão, não falando ao celular, a pessoa olha e aí você também pode chamar a atenção ali e falar, ó, segura o do corrimão, cara. Sabia que a gente já teve 2, 3 acidentes aqui na empresa por conta disso? E aí a gente vai crescendo juntos, avançando juntos. Isso é bom. Quando você vê que o trabalho está fluindo, está funcionando, aí você começa a querer ficar cada vez mais engajado. Então é importante disso, criar a própria motivação, sabe? Ter motivação que vem de dentro para fora. E aí as coisas acontecem. É assim que você vai ter uma gestão de CIPA memorável. É realmente vivendo isso que eu estou te falando aqui. Ok, voltando aqui para o nosso slide. Então a gente falou da questão das metas, divulgar os trabalhadores informações, falamos sobre isso, e colaborar no desenvolvimento aí do PCMSO e do PGR, né, que são os programas aí que a empresa possui. O PCMSO falando sobre os exames e o PGR sobre os riscos. Esclarecer isso aqui para você. O PGR faz o levantamento do risco. Então, esquece a sigla, não se preocupa tanto com isso, mas é um documento que levanta risco da empresa, todos os riscos que a empresa possui está ali. Com isso, o médico define os exames. Então, poxa, essa empresa tem um risco ali, porque o cara trabalha com cimento, tem a exposição ali, tal, ao particulado. Então, eu tenho alguns exames ali que precisa ser feito, espirometria, por exemplo, né, nesse caso. Aí ele é um motorista, quais são os exames que o motorista tem que fazer? Eletrocefalograma, por exemplo. Claro que eu estou dando exemplos aqui para você, alguns eu realmente conheço, porque estou nisso aqui há bastante tempo, mas eu não sou médico, né, eu sou engenheiro. Então, isso é uma função do médico. PGR, engenheiro, PCMSO, médico do trabalho. Importante frisar bem isso.
Ainda dentro das atribuições, a gente fala sobre divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordo de convenção coletiva. Lembra que eu falei de você olhar o acordo coletivo? Isso precisa ser visto sim e levado muito a sério e seguir o acordo coletivo naquilo que diz respeito à CIPA também. Participar em conjunto com o SESMIT, então Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, SESMIT, engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, todo mundo da área de segurança, enfermeiro do trabalho, faz parte disso. Então, participar junto do SESMIT das análises de causas de doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Então, a CIPA tem que estar junto ali das investigações de acidente, não precisa ir o grupo todo, mas pessoas ali precisam participar da investigação de acidente. Promover anualmente em conjunto com o SESD a Semana Interna de Prevenção de Acidente, a CIPAT. Falei disso para vocês. Então, cara, invista tempo em fazer uma CIPAT diferente, sabe? Às vezes o pessoal faz assim só para cumprir tabela. Não, vamos fazer um negócio interessante, vamos levantar. O que a empresa está precisando? Qual assunto que a gente tem que abordar aqui de fato? E vamos fazer algo legal, bem elaborado, né? Levar ali assuntos relevantes que as pessoas querem ouvir. É muito bom quando a pessoa participa, não porque ela é obrigada, mas quando ela se interessa. Às vezes vai porque a empresa determinou, mas chega lá e fala, pô, isso aqui é bom para mim. Eu vejo isso muito acontecendo nos treinamentos de segurança do trabalho. A pessoa vai e tal, aí chega ali, pô, de novo, já fiz treinamento 2 vezes. Mas quando você leva algo diferente, quando você fala sobre vida, quando você fala algo que mexe com ela, ela se interessa rapidamente. E é muito bom poder fazer isso. Faça isso na sua CIPAT. Leve pessoas para conversar, leve empresas para tratar assuntos relevantes, importantes, que vão ajudar na vida das pessoas. Tem tanta coisa para a gente fazer. E eu já falei sobre isso com vocês, mas é que realmente é muito importante você ter uma CIPAT que as pessoas queiram participar. Faça jogos, gamers. É isso que a gente precisa fazer. Muito bom. Falando da investigação e tudo mais, maravilha. Vamos avançar aqui. As atribuições agora por função. Então, o presidente da CIPA, o vice e o secretário. Presidente, convocar os membros para a eleição da CIPA. Eleição não, reunião da CIPA. Coordenar as reuniões. Então, ele vai ali dando orientação e direção para a reunião. Manter o empregador informado sobre as decisões da CIPA. Então, ele é o link ali entre o empregado, aliás, entre o empregador e a CIPA. Coordenar e supervisionar as atividades do secretário ou da secretária. Delegar atribuições ao vice-presidente, então ele dividir ele com o vice-presidente ali a carga, ó, cuida disso, olha para isso, faz aqui. Executar as atribuições que lhe foram delegadas. Então, aqui falando já do vice-presidente, substituir o presidente na ausência dele. Atribuições do secretário, então, o cargo fundamental para um bom desenvolvimento da CIPA. Esse cargo, né, fundamental para um bom desenvolvimento da CIPA. Redigir a ata, né, redigir a ata, que deverá ser bem clara em relação ao que foi discutido e votado. Preparar correspondência, elaborar relatórios estatísticos. Então, tem várias atribuições aqui do secretário. Controlar, de repente, quem faltou. Lembrando que se a pessoa faltar um número X de vezes, ela pode perder o mandato, até 4 vezes mais que isso. Sem justificativa, ela perde o mandato. Então, fazer controle disso. Ajudar nas estatísticas, né? De repente, fazer campanhas ali, até campanhas para levantar informações relevantes. Por exemplo, o que a gente poderia fazer na CIPAT? Vamos perguntar para os colaboradores. Vamos rodar um relatório, uma pesquisa. Hoje é tão fácil fazer isso, faz por aplicativo de celular. Né? A pessoa lê ali o QR Code ali dentro no restaurante, às vezes, e vota. Qual assunto você acha que a gente deveria tratar na CIPAT? Poxa, vamos falar de saúde mental, vamos falar de acidente com as mãos, vamos falar de direção defensiva, vamos falar de suicídio, né? Prevenção do suicídio, um assunto extremamente relevante, lindo de ser tratado, né? Precisamos falar. Eu creio realmente que quando uma pessoa ela decide tirar a própria vida, é porque ela se perdeu, ela não sabe o que fazer mais, é uma ação de desespero. E eu tenho para mim que uma pessoa que resolve tirar a vida, o que ela mais quer na verdade é viver, porque ela não está conseguindo. E ela se desespera tanto que ela entende que o caminho mais curto e mais fácil para ela é tirar a própria vida, um absurdo. E eu e você pode contribuir nisso. Você entende agora o que eu te falei lá no início? Quando você entende isso, você fala, vale a pena estar aqui. Vale a pena fazer esse treinamento, vale a pena fazer parte da CIPA. Você já imaginou
Você, lá na frente, uma pessoa chegando para você e falar, cara, eu estava pensando em me suicidar, mas eu vi na palestra da CIPA que vocês trouxeram aqui e eu mudei de ideia naquela palestra. Eu entendi o valor da minha vida, eu relembrei conceitos que eu tinha esquecido, eu resgatei a minha identidade, os meus valores, o meu propósito de vida. Eu entendi que eu sou importante, eu queria te agradecer por isso. Você já imaginou isso acontecendo? Como é gostoso você ser útil nessa geração. Pensa nisso. Se fizer sentido para você, eu quero acreditar que vai fazer. Tá bom? Então essas são as atribuições da CIPA. Aqui, de forma mais ampla, o papel do CIPEiro, então atividades principais do CIPEiro, identificar os riscos do trabalho, né, contribuir para isso, comunicar os riscos do trabalho ou no trabalho, verificações, inspeções, avaliações do local de trabalho, então ter essas atividades ali faz parte. Dá um print nessa tela aqui para você ter isso com você. Atividades participativas, né? Então ser participativo, colaborativo, orientar, divulgar, realmente estar engajado nisso. A função do cipeiro é de esclarecimento. O cipeiro é um professor de adultos. Não tem autoridade segundo a lei, mas conquista a confiança através da autoridade moral, baseado no exemplo e na prestação de serviço no trabalho. Sua atividade é de ensinar. Então eu, assim como você, nós somos agentes multiplicadores de um assunto tão relevante que é vida. Em vez de falar segurança do trabalho, vamos falar a vida, um assunto tão relevante que é a vida. Então a gente precisa dar bom exemplo, cuidar da nossa vida primeiro, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, ser um exemplo para essas pessoas e até para nossa casa. Por isso que eu te falei lá atrás, que isso aqui extremamente ia ser bom para você sim, tanto no seu ambiente de trabalho como para a sua casa. Seja um exemplo para essa geração, seja um exemplo nos lugares que você pisar, frequentar de forma intencional. Faça isso por você primeiro. Eu recentemente li num livro do Jordan Peterson, talvez você até conheça, 12 Regras para a Vida, e ele falava assim, o mundo é melhor quando você é melhor. O mundo é melhor quando você é melhor. É precioso isso. Seja melhor todo dia. Seja melhor todo dia. É piegas, mas é real. 1% melhor todo dia. 0,1% todo dia. Mas que seja mais, melhor, todo dia. E assim a gente vai conseguir avançar muito em muitas áreas das nossas vidas. Tá bom? Espero que isso tenha feito muito sentido para você, muito mesmo. E se tiver, leva isso adiante. Função da CIPA são as reuniões ordinárias também. Então, nessas reuniões ordinárias são realizadas durante o expediente normal do trabalho, terão atas assinadas pelos presentes. Na ausência dos titulares na reunião, serão convocados os suplentes. Então é importante isso, pô, não pôde vir o fulano, tem que chamar lá o ciclano. O membro titular perderá o mandato sendo substituído pelo suplente quando faltar mais de 4 reuniões. A gente falado sobre isso, sem justificativa. Testado, férias, obviamente isso não conta para falta. No caso de afastamento definitivo do presidente, a empresa indicará um substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. Até para que ele já saiba o que está acontecendo. Tá bom? É isso. Reuniões ordinárias. Então, no caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão substituto entre os seus titulares em 2 dias úteis. Então, se o vice-presidente sair por algum motivo, os eleitos vão nomear um outro vice. Devem ser coordenados pelo presidente ou vice-presidente, então aqui os cipeiros e aqui a reunião ordinária. Deverá ser respeitado o calendário, então importantíssimo você sair desse treinamento aqui e já definir um calendário das reuniões para o ano inteiro. Coloca no Outlook, na agenda que vocês usam aí na sua empresa, para que fique mais fácil as pessoas cumprirem essa data. Tratar exclusivamente assuntos da CIPA. Eu preciso falar com você sobre isso. Eu vou usar até um termo chulo aqui, mas não pode viajar na maionese. A gente tem que tratar na CIPA assuntos da CIPA, gente, não pode confundir. Eu já vi o absurdo de na CIPA a pessoa querer angariar um cargo novo, sabe? Cara, é lícito isso, legítimo você querer crescer, se desenvolver, mas na CIPA não, não, aí não é lugar para isso. Né? Você pode até usar a CIPA no sentido de que você
Ali tem mais exposição e tudo, ok, mas tome cuidado, as pessoas confundem. Então a gente tem que também saber conversar. Tem que ser que é o presidente, o vice-presidente, você vai ter um trabalho a mais em relação a isso. Se precisar da nossa ajuda, manda um WhatsApp aí. A gente ajuda vocês nisso, temos bastante experiência. Execução do plano de trabalho, utilização adequada do tempo. Então, não perder tempo, né? Ali no nosso tempo, o tempo é vida. Então, será realizado mensalmente conforme o calendário das reuniões durante o expediente normal de trabalho. Então, aqui falando da reunião, né? Que elas serão executadas mensalmente no horário de trabalho, tá bom? É isso aqui, nesse ponto. Aí a gente avança para reuniões extraordinárias. Então, quando que acontece reuniões extraordinárias? Estava falando das ordinárias e extraordinárias. As reuniões extraordinárias ocorrem em situações específicas, acidentes graves ou fatal, denúncia de risco grave e iminente, quando houver solicitação expressa de uma das representações. Representações aqui ele está chamando representação do empregado e do empregador. Sequência sugerida, então, ter abertura pelo presidente ou vice, se o presidente não tiver, leitura da ata anterior pelo secretário para ver o que está sendo tratado, avaliar as pendências e suas soluções. Lembra que um plano de ação bom, ele minimamente tem responsável e data para as coisas. Sugestões de medidas preventivas, determinação dos responsáveis e prazos, acabamos de falar, discussão das inspeções de segurança, avaliação do cumprimento das metas fixadas e encerramento do presidente. Tá bom? Recomendo você dar um print nessa tela também, para você poder ajudar aí na sequência e na fluidez das reuniões da CIPA. Ainda dentro de objetivo, elaborar formas eficazes de prevenção de acidente e doenças do trabalho. Sistematizar o método do trabalho da CIPA, então você tem que criar um método, você pode criar um método para isso. E a elaboração do trabalho através de planejamento, organização e avaliação. Então é basicamente aqui um PDCA. Então você faz o plano, verifica se esse plano está funcionando, né? Organiza ele antes, vê se está funcionando através de medições. E aí, se perceber que não rodou como deveria, faz as correções e vamos de novo para esse ciclo. Então é isso que a gente precisa aqui. Pessoas engajadas, pessoas interessadas, que sabem fazer um bom planejamento, que são organizadas, que conseguem ter indicadores, conseguem avaliar se estão crescendo ou não. O que seria isso? Você pega lá, por exemplo, o plano de ação, aí o plano de ação lá, por sua vez, ele tem, sei lá, 50 itens. E mensalmente você vai checando, olha, a gente tinha 50 itens no mês passado, nesse mês aqui a gente resolveu 5, então a gente avançou 10% nos itens que nós tínhamos. Por outro lado, surgiu mais 5 itens, então a gente continua com 50 itens, mas foram 50 itens altamente relevantes, esse aqui poderia causar isso, isso, isso. Então é fazer esse trabalho para que a gente consiga divulgar e até mesmo que a própria empresa, o empregador entenda e possa ver a CIPA agindo de forma positiva e enxergar valor nisso e entender que a segurança do trabalho ela contribui inclusive na receita da empresa, no lucro da empresa quando ela evita acidentes, quando ela tem trabalhadores engajados, interessados, trabalhadores que estão produzindo melhor. Quando a gente fala do assédio, que a gente vai conversar lá na frente, o assédio ele pode ser um causador de baixa produtividade, inclusive. A pessoa se sente mal, a pessoa não consegue fluir mais, sabe? A pessoa não tem mais como é que se diz? Que a palavra fugiu aqui a palavra que eu queria usar, mas ela não está sendo criativa, essa palavra, a pessoa perde a criatividade porque não está bem, está sendo assediada moralmente muitas vezes, né? E às vezes sexualmente, o que também é tão grave quanto. Então entender tudo isso é importante para uma gestão de CIPA realmente que vai fazer diferença. É isso nessa aula, então a aula ficou aí um pouquinho maior do que as outras, mas com assuntos relevantes, importantes para mim, para você, para nossas vidas e para a vida das pessoas que a gente vai poder contribuir. Te vejo no módulo 2, essa foi a última aula do módulo 1. Até lá. Faça os exercícios, se tiver dúvida, manda ele pela própria plataforma ou chama a gente no WhatsApp, mas tem várias formas de você se comunicar com a gente. A plataforma te mostra isso. Forte um abraço, te encontro no próximo módulo. Tchau!